Oi, gente, tudo bem? Então, vamos falar um pouco sobre a justiça socioambiental. E vamos falar sobre o livro Quarto de Despejo, de Carolina Maria de Jesus. Bom, o livro, ele é o Diário de uma Favelada, Quarto Despejo, Diário de uma Favelada, de Maria Carolina de Jesus, porque ela vai narrar o seu dia a dia na favela de São Paulo, no Canidé. O livro também mostra como Carolina faz de tudo para sustentar seus 3 filhos, catando lixo pelas ruas para vender. Ela resiste à luta diária para conseguir comida e à convivência tensa com seus vizinhos. Realmente, ela no livro, ela narra a realidade nua e crua da favela, da pobreza extrema e da miséria que ela vive com seus 3 filhos. Ela é uma caçadora de papel e que diariamente ela faz esse ritual, né, de sair para a rua, catar papel. E algumas vezes ela já encontrou comida no lixo e comeu esses itens apodrecidos que ela encontrou para ela sobreviver, ela e seus 3 filhos. E no livro ela também relata os momentos que ela sente esperança, especialmente através da escrita, que é seu jeito de sobreviver emocionalmente à vida dura e diária que ela leva todo dia. Isso realmente, como ela diz aqui em um trecho, quando não tinha nada para comer, em vez de xingar, ele escrevia. Como ao invés de xingar, de se revoltar com aquilo, ela escrevia como uma forma de protesto. Ela tinha muito essa consciência de classe, sabe? Mesmo ela sendo favelada, ela não tinha o estereótipo de ser drogada, de algo. Não, ela tinha essa consciência de classe, ela tinha essa noção de como tá a favela e como o país, nosso país, podia ser aquilo, sabe? Do mundo que ela tá vivendo. E apesar da realidade dura, Thaisa, Carolina também revela ser uma mulher com muita força, inteligência e sensibilidade. Seus relatos denunciam a desigualdade e mostram o ponto de vista que normalmente não tem voz na sociedade. Como ela é uma mulher de classe baixa e negra também, ela relata no seu livro o que normalmente muitas pessoas não conseguem falar por ser como ela. Realmente. E no livro também, né, no diário, ela fala que a favela é o quarto de despejo de uma cidade. Que como o centro tipo, o centro, né, é a mesa de jantar, a sala de jantar, onde é tudo bonito, é tudo lindo, e a favela é o quarto de despejo, os restos, o feio, que ninguém quer ver da sociedade. E o livro trata uma obra que dá voz aos marginalizados, expondo as condições precárias da vida e a falta de atenção na sociedade das populações faveladas, que são vistas como objetos em vez de como pessoas. Realmente é muito triste, afinal não tem saneamento básico na favela, tem agressão doméstica frente às crianças dela, Não são tratados como pessoas normais, como são tratados como animais. é uma discriminação racial muito grande, é uma desigualdade racial gigantesca. E também mostra como os políticos eles só vão na favela em tempo de eleição, reeleição. E apesar da miséria e da revolta, Carolina demonstra pragmatismo e força para seguir em frente, encontrando motivação e fé no amor pelos filhos enquanto sonha com uma vida melhor. Realmente, e ela diz com muito orgulho: se eu nascer novo, eu quero ser negra, eu sou mulher negra. Olá, galera. A gente vai falar sobre a música Nego Drama, de Racionais, MCs. Bom, a música ela é importante ressaltar porque ela fala da violência policial, social, nas periferias, que a população negra sofre constantemente. E tudo isso sendo fruto de um governo inepto, para falar a verdade, né? E que oferece pouco auxílio para essas pessoas. E a música, Raul, ela tem alguns pontos importantes que merecem ser ressaltados também. Isso. Eu anotei alguns que eu achei muito interessante para trazer para vocês, que é a parte que ele fala que seu filho quer ser preto. Ah, que ironia! Mostrando como a cultura negra é admirada até mesmo por quem contribui para a opressão. Sim, é uma metáfora também, né? Isso. E destaca um complexo de vira-lata da sociedade em si, porque ela menospreza, marginaliza a população negra, né? Mas quando um alcança o topo, o sucesso, ele é tratado que nem rei, com sucesso. Isso mesmo. E também tem outra parte, que é puxando essa parte que você falou, que é sobre o dinheiro tira o homem da miséria.
mas não pode arrancar o de dentro dela, a favela. Sim, porque essa parte também, ela destaca também que, como uma pessoa já viveu muito tempo na favela, vai ser muito difícil retirar os costumes, as tradições, o que ela viveu dentro da favela, principalmente os aspectos da violência que ela vivenciou, da desigualdade que ela vivenciou, etc. Isso, as marcas e as cicatrizes continuam, a da desigualdade sempre vão continuar, vão permanecer lá. Vão, infelizmente. Sim. Que também a música ela vai falar sobre isso, sobre o conceito do racismo estrutural e das desigualdades marcadas pelo ambiente em si, criado pelo próprio governo, que é negligente nesse quesito, porque eles favorecem as classes altas e, infelizmente, eles colocam no nível hierárquico menor essas pessoas, já que faz parte do racismo estrutural sobre isso. E também essa música, como eu anotei umas partes importantes aqui, que é do Mano Brown, que na segunda parte da música que ele fala, que é uma visão mais sentimental, uma visão mais poética dessa música. E o Ed Rock, que ele vai fazer a primeira parte da música, ele traz uma visão mais realista, uma verdade mais nua e crua da música, que é um aspecto mais pesado do que as pessoas desses residentes vivenciam na favela em si. A letra ela também relata muito sobre as dificuldades enfrentadas por quem tem cabelo crespo, por quem tem pele escura. E isso é abordando também temas como violência policial, como você falou, a falta como é de oportunidades, a exclusão social. Sim, como nós falamos, é tudo isso fruto de um governo que favorece justamente essas classes altas. E tudo isso surgiu no contexto da Primeira República, né? Porque muitas pessoas excluídas pelo próprio governo não tinham onde morar, elas foram morar em cortiços, que ficar também às margens da sociedade. Mas como uma tentativa do governo em mostrar que o país que o Brasil era um país perfeito na visão dos outros para atrair mais dinheiro, mais turistas e afins, mandaram essas pessoas para os morros. E esses morros, consequentemente, viraram o quê? As favelas. E com isso, com essas pessoas tendo dificuldade de vida, não tendo auxílios, que era para o governo fazer, o crime chegou lá. E o crime praticamente fez o papel do governo em dar auxílios, em dar roupas, enfim, dar uma qualidade de vida. E com isso, a gente tem isso que tem hoje, né? O crime praticamente sendo uma simbiose agarrada no contexto brasileiro e que dificilmente será extinta, porque o crime hoje é tão, como posso dizer, ele é tão agarrado no sistema, infelizmente, praticamente não tem como combater, já que a gente vive num sistema corrupto em que, infelizmente, não tem como combater isso, praticamente. Tem uma parte também que eu gostaria de citar, que está na música, que é quando ele fala: "Ei, senhor dinheiro, eu sei bem quem você é." Que isso só reforça a ligação entre passado e presente na luta por dignidade. Sim, essa parte do senhor de engenho também, porque o senhor de engenho, ele também foi o senhor, né, que escravizava essas pessoas, quem mandava nessas pessoas. E esse senhor de engenho, ele é uma metáfora também na sociedade brasileira, porque o senhor de engenho pode ser considerado o governo. E os escravos, podemos dizer assim, são as pessoas negras que, infelizmente, estão marginalizadas, estão excluídas, justamente nesse contexto. Isso. E é isso, gente. Olá, gente, bom dia. A gente vai tratar sobre o tema justiça socioambiental. Então, o que ela traz? Ela busca trazer equidade para todos os povos, independente de cor, raça ou até mesmo onde moram. E bem, não podemos falar de justiça socioambiental sem falar de justiça social. E para isso, eu vou falar uma frase do Papa Francisco, que ele afirmou. Ele fala assim: "Hoje não podemos deixar de reconhecer uma verdadeira abordagem ecológica sempre se torna uma abordagem social, que se deve integrar à justiça nos debates sobre o meio ambiente." Então, por que é importante trazer esse tema? Porque muitas vezes tem alguns grupos que são mais favorecidos e outros que são menos favorecidos. Podemos ver exemplos simples de comunidades pobres sofrem mais com enchentes por morarem em áreas de risco. Grandes empresas poluentes costumam se instalar perto de bairros periféricos e também povos tradicionais perdem suas terras por desmatamento ilegal. Isso gera uma desigualdade, doenças e pior qualidade de vida e violação de direitos humanos.
esses problemas que violam a justiça socioambiental, que é o desmatamento, a falta de saneamento básico, o racismo ambiental. Também tem exemplos reais que aconteceram no Brasil, que foi desastre de Mariana, que foi em 2015, e Brumadinho, de 2019, que foi o rompimento de barragens, afetando comunidades inteiras, rios e animais e economia local. Na Amazônia também, invasão de terras indígenas, garimpo ilegal e destruição de florestas. Periferias urbanas, falta de saneamento e maior exposição a lixo e enchentes. Nordeste semiárido, seca mais intensa, atingindo agricultores pobres. Exatamente. Pessoas como os povos indígenas, as pessoas negras, que também pessoas de periferia sofrem mais com esses problemas socioambientais. E quais são as soluções e caminhos? Na parte do governo, precisa criar políticas de saneamento, coleta de lixo, preservação de florestas, fiscalizar empresas, investir em mobilidade urbana e moradia digna. Sociedade, denunciar crimes ambientais, participar de conselhos, associações e também movimentos sociais. E nas escolas, precisam ser feitos desenvolver projetos de reciclagem, hortas de educação ambiental e promover debates sobre desigualdade e clima. Empresas, respeitar leis ambientais e também reduzir impactos e compensar danos. A justiça socioambiental está ligada com os direitos humanos, que é o direito à vida, à saúde, à água, moradia e também ao lazer, né? Justamente. É isso, gente. Bom, gente, concluindo o pensamento, né, relacionando tanto a justiça socioambiental como o hip hop como ferramenta para denunciar, né, essa injustiça que é feita nas comunidades desfavorecidas, Isabelle vai falar um pouco sobre como a obra Quarto de Despejo, de Carolina Maria de Jesus, e a música Negro Drama de Racionais se relacionam entre si. Essas duas músicas, elas retratam a violência que acontece contra as pessoas negras e periféricas, onde elas ficam invisíveis na sociedade e descartadas, tanto em questões sociais e ambientais, né? Essas pessoas sofrem mais com a falta de saneamento básico. Infraestrutura, né? Tudo isso. Água potável também. Sim, conquistas sociais em geral, né? Elas são muito desfavorecidas em tudo. É muito importante tu trazer isso em pauta, porque justamente essas comunidades favorecidas, né, que carecem desses direitos que são básicos, né, como você mesmo falou, são básicos para a população brasileira, como água potável, saneamento básico, uma infraestrutura boa, né? Elas são o principal alvo dessas mudanças climáticas que estão ocorrendo, né, na nossa sociedade. Porque enquanto uma parte da sociedade é mais privilegiada por ter esses recursos que são básicos, né? Era para o Estado garantir esses recursos para toda a população em tempo integral, que não é feito, né? Mas por elas não terem nem isso, elas são os principais alvos, né, desses problemas. Porque, por exemplo, em problemas de enchentes e tal, por não ter uma infraestrutura boa, acaba tendo... acaba degradando o ambiente e meio que a população não se mobiliza por conta da propaganda midiática que faz com que as favelas sejam vistas como um ambiente hostil, onde é moradia de criminosos, o que acaba afetando, né, o acesso à cidadania da população que reside lá. Sim, exatamente. Essa negligência do Estado, né, como você falou, afeta a imagem dessas pessoas, que elas não são consideradas... Não são vistas enquanto cidadãos, Sim. Né? São mais como criminosos, sabe? Bandidos. Geralmente esse estereótipo, né, propagado pela mídia
né? É todo um grande projeto político. Tá tudo muito relacionado. Daí as mídias propagam essa ideia de que as favelas são um ambiente de criminosos, disso, daquilo, e faz com que a população, né, a sociedade, justamente enxergue como tal. Então não lute, então faz com que a sociedade não se mobilize, né, não lute para que essas comunidades marginalizadas tenham acesso aos direitos básicos, sabe? À saúde, a uma infraestrutura básica. Não tem porque é tudo um grande projeto político, justamente, né? Realmente. Também trazendo em pauta, eu queria destacar, né? Eu trouxe aqui umas anotações, trazendo sobre como a nova cena do hip hop, ela é muito necessária para denunciar esses problemas, sabe? E não só isso, mas também a nova cena do hip hop feminino. Bom, nesse sentido, né, na nova cena do hip hop brasileiro, a voz das mulheres tem sido cada vez mais ativa e potente ao tratar de temas que variam desde a liberdade sexual feminina, quanto denúncias sobre como o sistema capitalista, aliado com o algoritmo das redes sociais digitais, estão destruindo o pensamento crítico e, consequentemente, alienando a população mundial. A rapper e empresária Júlia Costa, né, também conhecida como a Júlia Costa, que é o seu nome artístico, é um dos nomes que compõem a atual cena do hip hop brasileiro. Segundo ela, sua experiência com hip hop foi um divisor de águas, porque trouxe identidade e quando ela foi adentrando no hip hop na adolescência, ela mudou muito a forma de pensar, porque ela se identificou, né, quem ela é e o espaço que ela ocupa. E é muito importante isso, de a gente saber o nosso lugar na sociedade, saber os nossos recortes sociais, saber que nós somos, por exemplo, que a gente se identificar como uma pessoa negra, uma pessoa marginalizada, uma pessoa pobre, porque assim a gente vai construindo um pensamento político, sabe? E eu acho que o hip hop é muito importante nessa questão, porque ele é um conjunto de... uma forma de manifestar mudanças. Justamente, é um mecanismo para denunciar, né? Esses descasos que é feito. E muitas pessoas se identificam com o que é falado no hip hop. Justamente. Também, né, outro tópico que eu anotei é sobre o autor Reginaldo Ferreira da Silva, que também é conhecido como Ferrez, que ele também usa do fazer arte, né? Ou seja, usa da arte como forma de denúncia, para denunciar sobre a violência policial, o racismo estrutural e a luta cotidiana por dignidade dos moradores das comunidades periféricas de São Paulo. Uma frase que ele fala muito é que literatura também é arma. Ele é um ativista, né, bem presente assim na literatura por conta justamente disso. Ele usa da literatura, do fazer arte, para denunciar esse descaso que é feito. Sim, falando também sobre o que a cantora Júlia Costa comentou, né, que no hip hop ela se identificou, trouxe identidade para ela. Isso ressalta o quão o hip hop se faz necessário para a representatividade da vivência da comunidade periférica e negra no Brasil. Sabe, o hip hop, ele realmente meio que acorda as pessoas. Inclusive, Acorde é o título de uma música do novo álbum da cantora Júlia Costa, né, da rapper, do novo álbum Novo Testamento, em que ela traça uma série de críticas, né, sobre como o Brasil é um lugar... sobre todos esses problemas que acometem a sociedade brasileira, né? Sobre o racismo, sobre como as redes sociais ultimamente têm sido para alienar a população, sabe? Ninguém tá sabendo identificar mais o que é fato, o que é fake. As pessoas não têm estímulo, tipo... elas não têm incentivo para o pensamento crítico, sabe? Elas preferem acreditar num influenciadorzinho que tá falando ali, do que realmente estudar história, sociologia, filosofia para
ter um pensamento crítico enquanto cidadão. Carece isso na população e isso faz com que a gente acabe apoiando projetos que vão contra a nossa própria existência, sabe? A gente apoia projetos que tiram os nossos direitos, que não são para nós, sabe? Enquanto população de classe baixa, enquanto pessoas negras, né? Tipo, a gente acaba apoiando projetos que tiram os nossos direitos. Isso vem muito disso, sabe? Isso não é por acaso. É todo um projeto político que faz justamente que a população fique desse jeito. Exatamente. Bom, finalizando, né, outro tópico que eu anotei é que com isso temos que a arte é um importante mecanismo, né, como nós já falamos, para que as comunidades marginalizadas consigam amplificar sua voz e serem ouvidos em meio a uma sociedade que busca constantemente silenciá-los. E é muito importante falar sobre isso, né? Porque sem um hip hop, né, que ele cresce ali nas comunidades marginalizadas, a gente não teria como... Sem o hip hop e sem outras formas de arte, né, como a literatura, como o ativista Ferrez, né, a gente não teria noção de como é a realidade, como é vivido ali nas favelas, sabe? É um retrato justamente de como Carolina Maria de Jesus foi. Que ela conta sobre a favela de dentro da favela. É algo que é muito necessário para a gente entender o cotidiano que é lá, sabe? O quão duro é viver lá. E não só uma pessoa de fora olhando para lá. Como é viver lá realmente. E é isso, né? Esse foi o primeiro episódio do podcast da Eremon Seu João Marques. Inspirando conquistas!